Olá, nós somos alunos da Universidade Católica de Brasília, da disciplina de ortodontia, e hoje vamos falar um pouco sobre a mordida cruzada posterior. Mas afinal, o que seria uma oclusão normal? Na oclusão normal, as cúspides palatinas dos dentes superiores devem ocluir na região da fossa da face oclusal dos dentes inferiores. Já as cúspides vestibulares dos dentes inferiores devem ocluir na região da fossa da face oclusal dos dentes superiores. Nessa imagem, conseguimos ver bem como seria uma oclusão normal. Já na mordida cruzada, acontece uma inversão. As cúspides palatinas, que deveriam ser as cúspides não funcionais dos dentes inferiores, estão ocluindo com as cúspides vestibulares dos dentes superiores, o que no caso deveria ser o contrário em uma oclusão normal. Mas afinal, quais são os fatores que estão relacionados ao surgimento da mordida cruzada posterior? A respiração bucal e hábitos de sucção de dedo ou chupeta, pressionamento lingual atípico, força postural produzida na área dentofacial, perda precoce ou retenção prolongada dos tecidos, deficiência lateral da maxila determinada geneticamente e más formações congênitas de lábio e palato. Bom, nós temos 3 tipos de mordida cruzada posterior: a dentária, a funcional e a esquelética. Mordida cruzada posterior dentária é a inclinação vestibular ou lingual de um ou mais dentes posteriores, onde há possível inclinação dos dentes antagonistas. Geralmente é de primeiro molar superior permanente, com ou sem desvio da linha mediana. Neste caso, o fator etiológico é a inclinação localizada de um ou mais dentes, não afetando o tamanho ou a forma das bases ósseas. Há quase sempre uma adaptação muscular para acomodar a oclusão. A linha mediana dentária coincide quando em boca aberta e há um desvio da linha mediana dentária quando em oclusão. Os dentes em mordida cruzada não estão centralizados no processo alveolar. O mais importante fator de diagnóstico é uma assimetria do arco dento-alveolar. Mordida cruzada posterior funcional. Na mordida cruzada funcional, não ocorre discrepância nas linhas média superior e inferior com a mandíbula em repouso. Porém, quando os dentes ocluem, apresentam desvio da mandíbula no sentido da mordida cruzada. A grande maioria dos casos de MCP manifesta-se unilateralmente. No entanto, a mandíbula manipulada em relação cêntrica quase sempre tem comprometimento de ambos lados do arco dentário, havendo uma relação de mordida de topo bilateral, provocando instabilidade oclusal e desvio da mandíbula. Mordida cruzada posterior esquelética. Ela ocorre quando há uma discrepância esquelética no sentido transversal, é normalmente bilateral e pode surgir devido a uma atresia maxilar ou a uma expansão mandibular. Mas vocês devem estar se perguntando, e como podemos diferenciar os tipos de mordidas cruzadas? Como saber se é uma mordida cruzada posterior dentária, funcional ou esquelética? Para verificar se ela é dentária, basta você fazer o seguinte questionamento. Ao arrumar a inclinação dos dentes, eu conseguirei resolver o problema? Se a resposta para esse questionamento for sim, você está se deparando com uma mordida cruzada posterior dentária. Caso a resposta seja não, provavelmente um problema ósseo está gerando esse cruzamento posterior, tratando-se assim de uma mordida cruzada posterior esquelética. Já no caso da mordida cruzada posterior funcional, você deve prestar atenção se quando seu paciente é levado a morder em RC, a mordida dele fica normal. Se esse for o caso, de acontecer a mordida cruzada apenas em MH, você está lidando com uma mordida cruzada posterior funcional, onde o seu paciente, ao não conseguir morder em RC, joga a mandíbula para um lado, o que gera a mordida cruzada posterior. E qual o tratamento para essas alterações? Bom, o tratamento de mordida cruzada posterior é realizado de acordo com a idade do paciente. Se ele chegar na clínica com menos de 17 anos de idade, é possível fazer o uso de disjuntor palatino do tipo RAS ou do tipo IRAX. Ambos deles têm a mesma função, que é expandir a maxila. Mas e aí, como funciona esse disjuntor?
Ele é fixado ao palato do paciente e no meio dele há uma chave que, quando ativada, atua na separação do palato por meio de bandas metálicas que são presas entre os dentes. Essa separação é contínua, expandindo 0,25 milímetros a cada 1/4 de volta, e deve ser feita diariamente pelo próprio paciente até que ocorra a expansão necessária. Quando os incisivos apresentarem o diastema central, significa que o palato já está expandido. A partir daí, basta esperar a calcificação entre as maxilas. Se o paciente for para tratamento após os 17 anos, será necessária uma cirurgia de disjunção ortocirúrgica do palato. É importante lembrar que se deve começar a tratar logo que houver o diagnóstico. Tratamento de mordida cruzada posterior funcional. O tratamento indicado é o desgaste seletivo em dentes vencidos para eliminação das interferências oclusais. Pode ser usado o aparelho quadrihélice com expansão que ocorre desde que a força aplicada no complexo dental-alveolar seja inferior aos limites do movimento transversal ortodôntico. O aparelho comprime os ligamentos periodontais, desloca os processos alveolares, inclina os dentes de ancoragem e abre gradualmente a sutura mesopalatina. O tratamento ele vai consistir em: se o molar superior estiver inclinado para lingual e o molar inferior estiver para vestibular, então os dois devem ser movimentados. Nesse caso, utilizaremos os elásticos intermaxilares cruzados. Já se houver inclinação recíproca, vamos utilizar a placa acrílica com uma mola. O tratamento para a mordida cruzada posterior esquelética é feito através do disjuntor palatino. Os tipos de disjuntor são RAS, que é um parafuso soldado em bandas, mais resina acrílica nas paredes laterais. O IRAX, que é o parafuso soldado em bandas. E o MC Namara, que é o IRAX com recobrimento oclusal acrílico. Bom, galera, então é isso. Espero que todos tenham gostado. Bons estudos!